Olá, vamos começar agora a gravação da aula sobre artigo, tá? Bom, vamos ao conceito de artigo, né? O artigo é a palavra que determina ou indetermina o substantivo. É claro que se é uma palavra como adjetivo, né, que se refere a um substantivo, o artigo necessariamente vai concordar com ele. Se eu tenho um substantivo masculino, singular, eu vou usar um artigo masculino singular e assim por diante, tá bom? Bom, o artigo também ele serve para marcar gênero e número. Marca gênero e número. Por quê? Justamente porque eu tenho o artigo masculino e o artigo feminino. O masculino tem o seu plural e o feminino também tem o seu plural e o seu singular, tá bom? Então ele serve para marcar bem isso aí. Eu só consigo saber, por exemplo, nós vimos lá em substantivo que colega é um substantivo masculino se eu usar o artigo masculino. Só consigo saber se colega é feminino se eu usar o artigo feminino, tá bom? E vamos à classificação. O artigo tem duas classificações. Ele pode ser definido ou indefinido. O definido é o que define, o que determina o substantivo, e o indefinido é que indefine ou indetermina o substantivo. Quais são os definidos? O, os, a, as. E o indefinido, uns, uma, umas. Então, podemos acrescentar aqui o, a, uma, os, uns, as, umas, tudo bem? E eles também vão servir para marcar o gênero e o número. Bom, quando é que eu uso um artigo definido, quando é que eu uso indefinido? Vamos supor a seguinte situação. Eu estou na rua e eu vejo um mendigo na rua. Eu entro na sala de aula e digo, olha, eu vi um mendigo na rua. Depois eu saio da sala de aula para ver o que o mendigo está fazendo, vejo lá, volto para a sala e digo, o mendigo está dormindo. Onde é que estão os artigos e por que são artigos, né? Esse aqui, ele é um artigo, primeiro, porque ele está acompanhando o substantivo. Segundo, porque ele está dando o gênero e o número desse substantivo, que no caso é masculino singular. Bom, é um artigo indefinido, primeiro porque está na tabela de indefinido, né? Olha a gracinha. Segundo, que ele é indefinido porque essa é a primeira vez que eu falo do mendigo. Então, nós usamos os artigos indefinidos quando não mencionamos, ou aliás, quando mencionamos pela primeira vez aquele substantivo a que o artigo se refere, tá bom? Então, se eu estou falando pela primeira vez desse mendigo, não tem contexto nenhum para eu falar desse mendigo, eu tenho que usar um indefinido, porque até então essa pessoa com quem eu estou falando não sabe a que mendigo eu estou me referindo. Mas quando eu volto para a sala de aula e digo o mendigo está dormindo, eu só posso usar esse o se eu já falei desse mendigo antes. Se a pessoa com quem eu estou falando sabe de que mendigo eu estou falando. Então, o artigo definido, acompanhando aqui mendigo, ele só pode ser usado quando há uma referência em relação ao substantivo. Se eu já fiz referência a esse mendigo antes, o meu ouvinte vai saber a que mendigo eu estou me referindo. Então, eu posso usar esse artigo definido, tá bom? Por isso que a gente tem essa diferença entre definido e indefinido.
Essa primeira frase aqui, ó, um mendigo, é um mendigo qualquer, do qual eu não falei antes. A segunda frase, o mendigo, já é um mendigo definido, algo que o meu ouvinte sabe o que é, tá bom? Próximo vídeo, vamos ver os valores do artigo. Olha, o artigo, ele mantém alguns valores que escapam a essa simples classificação definido e indefinido. O primeiro desses valores é a especificação. O que é a especificação? Quando eu digo, por exemplo, vamos anotar aqui, este não é um dia qualquer. É o dia. Quando eu digo é o dia, esse médico é o cara, esse artigo que está sendo usado, ele não é só uma determinação, uma definição do dia, que é o substantivo que ele está acompanhando. É uma especificação, é uma espécie de... Continuando, é uma ênfase maior que se dá àquele substantivo, tá bom? Tornando ele mais específico, mais definido. Tá mais definido do que ele já estaria, por causa do artigo definido. Ele é bem semelhante, esse valor é bem semelhante à intensificação. A intensificação é quando a gente amplia as qualidades do substantivo. Quando eu digo, por exemplo, estou, aí tem que dar uma ênfase na fala, tá? Com uma fome. Repare que eu estou usando o artigo indefinido aqui na frente de fome. Mas eu não quero dizer que é uma fome qualquer, eu quero dizer que é uma fome muito grande. Em relação a essa frase do dia, por exemplo, eu não quero dizer que é um dia grande, eu quero dizer que é aquele dia em que eu tenho que fazer alguma coisa. Por isso é uma especificação. Já em relação à fome, eu estou intensificando a minha fome. Então o valor vai ser a intensificação. Essa é a diferença de um para o outro. A especificação, ela marca que dia que eu tenho que fazer aquela coisa. Ela marca o substantivo como algo mais especial. A intensificação amplia as qualidades desse substantivo. Ok? O terceiro é a generalização. Quando eu digo, por exemplo, traga um livro para apoio. Quando eu digo traga um livro para apoio, tá aqui o meu artigo. Pode ser qualquer livro, não interessa que livro é, ele só serve para apoio. Então é um livro qualquer, por isso que vai ser generalização. O próximo valor é quantidade aproximada. Quantidade aproximada, como o nome já diz, ele serve mais ou menos como um numeral, só que ele não chega a definir qual é aquele numeral, qual é aquela quantidade. Por exemplo, trouxe uns 3 vestidos. Quantos vestidos eu trouxe? Sabe Deus, tá? Ele dá só uma aproximação de quantos vestidos mais ou menos ele trouxe, que pode ser 3 ou pode não ser 3. Então repara que o artigo, quando ele indica a quantidade aproximada, ele tem que dar qual é essa quantidade aproximada, e vai ser revelado aí por meio de um numeral cardinal. O quinto valor é a familiaridade ou intimidade. Quando eu digo o Pedro é o xodó da família. Ok? Olha só, é esse primeiro artigo aqui, não é do xodó não. Normalmente a gente não usa artigo na frente de nome de pessoa.
A gente só usa quando a gente conhece aquela pessoa. Logo, esse artigo vai dar essa ideia de intimidade, de que eu conheço Pedro, para poder colocar o artigo na frente do nome dele, tá bom? E o último valor é a designação de toda a espécie. Quando eu digo, por exemplo, o trabalho dignifica o homem. Quando eu digo isso, esse artigo aqui de trabalho e esse do homem significa que é um trabalho específico que dignifica um homem específico? Não. Esse valor é completamente diferente da especificação. Isso quer dizer que qualquer trabalho dignifica qualquer homem. Então, o trabalho aqui, esse dá a ideia de qualquer trabalho. E esse o homem não significa nem só um homem, quanto não só o homem e não as mulheres. Significa a espécie humana. Isso é muito comum na Bíblia também. Por exemplo, o homem foi criado por Deus. Quer dizer, só o sexo masculino? Não, o homem no sentido de espécie humana, tá bom? Aí o artigo vai ter essa função, esse valor de designação de toda a espécie. Próximo vídeo vamos ver as características de uso. Vamos lá, continuando a aula de artigo, vamos ver características de uso agora, tá? Vamos ver 10 características. A primeira delas se refere a quando não é obrigatório o uso do artigo. Ela diz o seguinte: não se usa artigo diante de provérbios e máximas para manter a generalização. Máxima é aquela frase que a gente usa para qualquer hora, tá bom? Por exemplo, o homem é o lobo do homem, e o provérbio tem mais ou menos o mesmo sentido. É uma figura, uma metáfora que a gente usa como exemplo para alguma coisa. Por exemplo, chorar o leite derramado, casa de ferreira, espeto de pau, esse tipo de coisa, tá? A gente pega aqui como exemplo: tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro é uma máxima, é aquela frase que serve como verdade universal, vamos dizer assim. Eu não estou me referindo a um tempo específico nem a uma quantidade de dinheiro específico. Então, quando eu digo tempo é dinheiro, eu não posso colocar o artigo na frente. Não dá para dizer o tempo é o dinheiro, porque eu não posso especificar o tempo e o dinheiro. O provérbio e a máxima, ela tem que ter esse sentido de generalização. Tem que ser um substantivo que eu use para qualquer situação, não para uma específica. Então, não se pode especificar esse substantivo. Logo, eu não posso usar artigo na frente delas, tá bom? Por exemplo, gato escaldado tem medo de água fria. Não posso dizer o gato escaldado tem medo da água fria, porque é uma frase que eu devo usar no sentido geral. A segunda característica de uso diz que não usamos artigo depois de cujo e as suas flexões. Por exemplo, a mulher cujas preocupações com o filho, isso aqui está separado, tá? Extrapolavam os limites finalmente cedeu. Repare nesse exemplo aí. Tem aqui o cujo, que é um pronome, tá? Nós vamos ver outros pronomes ainda. E ele se refere a preocupações. Entre o cujas e entre preocupações, aqui no meio, não se pode usar artigo, tá? Então tá errado uma frase assim: a mulher cujas as preocupações. Não se usa artigo depois de cujo, porque o cujo, ele já admite essa flexão de gênero e número. Então, se tem cujas aí, porque está concordando com o substantivo preocupações. É um substantivo feminino plural, então cujo vai para o feminino plural. Logo, não preciso de artigo para marcar
gênero e número. Eu já tenho cujas para fazer isso. A terceira situação diz que usa-se artigo antes de outro quando esse outro está em sentido determinado. Como assim? Vamos ver exemplo. Ó, fiquem dois aqui. Os outros podem ir. E uma outra frase. Uns estavam atentos ponto e vírgula, outros conversavam. Olha só, primeira frase. Fiquem dois aqui, os outros podem ir. Por que na frente desse outros eu estou usando artigo e aqui na segunda frase, uns estavam atentos, outros conversavam, eu não estou usando artigo? Porque esse primeiro outros aqui, ele está em sentido determinado, quer dizer, se eu digo fiquem dois aqui, é porque já tem uma quantidade determinada bem aqui e o restante dessa quantidade já é determinada, aí eu vou usar o artigo na frente dela. Diferente aqui de baixo, ó. Uns estavam atentos. Quantos? Não sei. Eu tenho um artigo indicando quantidade aproximada aí, mas não diz exatamente qual é essa quantidade. Se eu não sei nem qual é a quantidade, então esse outro está em sentido indeterminado. Eu não sei a quantidade aqui e também não sei aqui. Logo, eu não vou usar artigo na frente do outros. Tá bom? Então, o outros no sentido determinado, eu tenho uma quantidade exata no começo, na primeira frase. A quarta condição diz que não se usa artigo antes de expressões de tratamento com possessivos, nem frei e dons são abreviados, e soror, lord, sir e madame. Vamos ver os exemplos aqui. Tem aqui, ó, Vossa Excelência, cumpriu as funções. Dom Pedro I governou o Brasil. Lord Olivier era um bom diretor. Aqui eu tenho expressões de tratamento. Primeiro é Vossa Excelência, é um pronome de tratamento. Onde é que está o possessivo que ele está falando aqui? É esse vossa. Os possessivos são meu, meus, teu, meu, meus, minha, minhas, teu, teus, tuas, tuas, seu, sua, nosso, vosso, tá bom? Isso é pronome possessivo. Para quem não lembra, procure a aula de pronome possessivo, tá bom? Olha só, quando eu tenho esses pronomes com possessivos, não se usa artigo na frente. Por quê? O pronome de tratamento é uma maneira respeitosa, uma maneira formal de lidar com certos tipos de pessoas que são superiores, como um papa, um ministro, o presidente da república, pessoas que têm um cargo mais alto, uma visibilidade maior. Como a gente tem que tratar com respeito, a gente não vai usar o artigo na frente do nome dessas expressões de tratamento, porque o artigo vai indicar intimidade e familiaridade. A mesma coisa aqui, ó, Dom Pedro. Tem a forma dom abreviada, né? Isso serve para frei, dom e são. Quando frei, dom e são estão abreviados, também não vou usar artigo na frente, que indica intimidade também. A mesma coisa para a palavra soror, tá? Que é um cargo religioso feminino, e essas expressões de tratamento estrangeiras, como lord, sir e madame. Tá bom? Aqui, inglês, francês. Por exemplo, Lord Olivier era um bom diretor. Também não vou usar o Lord Olivier, porque Lord já é uma forma distanciada de tratar aquela pessoa. Vamos continuar as características de uso. Olá, continuando a aula de artigo, vamos ver o restante das características de uso, tá bom?
A quinta característica de uso diz que usa-se artigo definido entre o numeral ambos e o outro numeral, e entre ambos e o substantivo a que se refere. Pego aqui, por exemplo, vamos ver aqui, uma frase que tenha ambos os dois e ambos os cônjuges. Um exemplo como esse, tá? Tenho aqui o numeral ambos e depois dele um outro numeral, aí eu uso o artigo definido no meio. E aqui novamente, numeral ambos, um substantivo depois e usamos o numeral no meio, tá bom? Isso é correta, essa maneira de utilizar. Mesma coisa se fosse feminino, tá? Posso usar o as e posso usar o a também. A sexta característica de uso diz que não se usa artigo antes de nomes próprios personativos, ou seja, antes de nome de pessoa, a menos que haja que esse uso indique alguma familiaridade, aí eu posso usar, tá bom? Coloco, por exemplo, Augusto Sobreira, vírgula, dirija-se à recepção. Bom, obviamente esse Augusto Sobreira não é alguém que a pessoa que está dizendo essa frase conheça, né? Tem uma formalidade, um distanciamento bem grande aí nessa frase. Sendo assim, não se usa artigo na frente do nome dele porque não há familiaridade. Mas quando eu digo o Augusto, vamos pensar numa frase aqui, não vem mais jogar com a gente. Quando eu digo isso, obviamente eu conheço o Augusto. Então aí vai ser permitido o uso do artigo, tudo bem? A sétima característica de uso diz que não se usa artigo diante de nome de cidade. Pode ser cidade real ou imaginária, tá? A não ser que essa cidade venha de maneira modificada. Então, quando eu digo Manaus é uma cidade quente, não vou usar artigo na frente de Manaus porque é cidade. Mas quando eu digo, por exemplo, a Campinas das Andorinhas, e Campinas é uma cidade que conhecida como que tem muitas andorinhas, né? É um bom lugar, por exemplo. Aí o nome da cidade está modificado, tá? Não é só Campinas, é a Campinas das Andorinhas. Então, nesse caso, eu vou poder usar artigo. Mesmo se eu tivesse dito, vou visitar a Manaus dos teatros, dos cafés e do Encontro das Águas. Aí o nome da cidade está modificado, porque estou especificando, estou dando as características daquela cidade, tudo bem? Mas quando eu digo apenas o nome da cidade, aí a gente não usa artigo na frente dela. A oitava característica de uso diz que não se combina artigo com preposição quando esse artigo fizer parte de nome de jornal, revista ou obra literária. E também não se usa quando esse artigo introduzir sujeito. Por exemplo, diz assim, li em os Lusíadas. Li em o estado. Bom dia, tarde. Continuando aqui, li em o estado de São Paulo. Vou pegar outro exemplo. Está na hora de a onça beber água. Vejam só.
Os Lusíadas é uma obra literária, né? E o artigo faz parte do nome dessa obra literária. Logo, eu não posso combinar, não posso contrair com a preposição em. Eu estaria errado em dizer li nos Lusíadas, a menos que fosse assim, olha. Tá bom? Eu posso fazer a contração, mas o apóstrofo indica que esse O faz parte do nome da obra. A mesma coisa em li em o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é o nome do jornal, não é só Estado de São Paulo. Assim como o nosso A Crítica, por exemplo, tá bom? Aqui de Manaus. Eu não posso contrair aqui, mas posso colocar no Estado de São Paulo, que eu não posso colocar assim, minúsculo, tá bom? A mesma coisa na terceira frase aqui, ó. Está na hora de a onça beber água. Repara que esse a, que faz parte de onça, está dentro do sujeito do verbo beber, tá bom? Nesse caso, o artigo faz parte do sujeito, então eu não posso contrair com o de. Eu não posso dizer está na hora da onça beber água, tá bom? A menos que seja assim, novamente. Só posso contrair quando eu usar o apóstrofo. Continuando aqui, a nona regra de uso do artigo, tá? Depois de todo, usa-se o artigo para dar ideia de totalidade. Sem artigo, assume a noção de qualquer. Vamos ver o primeiro exemplo aqui. Toda a classe parabenizou o professor. E outra. Toda classe possui alunos interessados e desinteressados. Veja só a diferença. Quando eu digo toda a classe parabenizou o professor, é porque eu tenho uma classe e essa classe inteira parabenizou. Se eu tivesse dito toda a classe parabenizou o professor, é porque eu tenho mais de uma classe e todas essas classes parabenizaram. Então, toda a classe significa uma classe qualquer e toda a classe significa toda aquela classe em específico. Aqui embaixo, toda classe possui alunos interessados e desinteressados. Obviamente não se trata de uma classe em específico, uma classe qualquer, tá bom? Até pelo teor da frase também. A última característica de uso diz que nós usamos artigos para substantivar palavras de outras classes gramaticais. Então, onde tiver artigo na frente de uma palavra, não só substantivo, mas qualquer palavra, essa palavra se torna um substantivo. Então, o artigo tem esse poder de substantivar. Por exemplo, quando eu digo não sei o porquê de tudo isso. Olha só, porque originalmente é uma conjunção. Quando eu coloco o artigo o na frente de porquê, ele deixa de ser uma conjunção e passa a ser um substantivo. Ele fica sinônimo de motivo, de causa. Aí, tá bom? Então, o artigo substantivou a palavra porquê. Mesma coisa quando eu digo o menino doente morreu. Esse artigo está na frente de um substantivo. Ele normalmente aparece na frente de um substantivo. E doente, no caso aqui, é um adjetivo, tá bom? Mas quando eu digo o doente morreu, doente, que era um adjetivo, deixa de ser adjetivo e se torna um substantivo. Primeiro, porque não tem outro substantivo acompanhando ele. Segundo, porque o artigo está ligado a ele. Então, o artigo substantivou esse adjetivo aí. Bom, procure agora o vídeo sobre numerais, tá bom? Até mais.